Vamos abrir as nossas Bíblias a uma palavra que está no meu coração, que eu quero compartilhar nesta noite, partilhar com os presentes. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 10, ou 1 a 8. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 16, 1 a 8. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, quando eu meditava, quando eu orava, pensando nessa reunião, está baseada não somente neste texto que acabamos de ler, mas também nas passagens correlatas. Esse texto que lemos diz respeito à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é narrada não somente em Marcos, mas nos três evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, e também no chamado evangelho complementar ou suplementar, que é o evangelho segundo João. Nesses quatro evangelhos existe a narrativa desses fatos atrelados à ressurreição de nosso Senhor. Claro que há variação entre eles, porque os quatro evangelhos, na verdade, eles se completam, é uma harmonia perfeita a Bíblia, e esses quatro evangelhos em especial, eles, cada um tem um enfoque, e os quatro, na verdade, formam um todo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu li esse texto em especial, Marcos 16, 1 a 8, porque aqui eu vejo uma síntese de tudo que aconteceu, e vejo também quatro mensagens que eu desejo partilhar nesta noite com todos os presentes. O texto que nós lemos, muito conhecido de todos, a Bíblia diz que 3 mulheres estavam ali desejosas de prestar uma homenagem póstuma ao Senhor Jesus, que havia partido. Ele havia prometido que ressuscitaria, mas naquela altura ninguém estava esperando isso, todos estavam tristes, os próprios apóstolos estavam ali muito desanimados, as mulheres estavam indo ali para o sepulcro a fim de prestar uma homenagem, e elas tinham uma preocupação. A Bíblia diz que Maria Madalena, aquela da qual Jesus expulsara 7 demônios, diz a Bíblia, bem como Salomé e Maria mãe de Tiago, elas tinham uma preocupação. Veja que pode até ser o nome de um filme, não é? 3 mulheres e uma preocupação, porque existe 12 homens e um segredo, 13, hoje em dia tem esses filmes com esses nomes. Aqui poderia ser um filme também, 3 mulheres e uma preocupação. Qual era a preocupação delas? Elas conversavam entre si e diziam: quem nos revolverá a pedra do sepulcro?
E a preocupação delas era uma preocupação muito procedente, porque aquela pedra, de acordo com os entendidos, ela pesava pelo menos 4 toneladas. 4 toneladas, ela tinha 2,5 metros de diâmetro, e aquela pedra tinha 33 centímetros de espessura, e aquela pedra corria num sulco, ali uma ranhura que era feita na terra. Era necessário que homens fortes empurrassem aquela pedra, para que aquela pedra de 4 toneladas, ela fosse rolada para liberar o acesso para a entrada na sepultura. Aquelas mulheres então tinham essa preocupação, elas queriam prestar aquela homenagem ao Senhor Jesus, que havia morrido, elas o amavam muito, mas elas tinham essa preocupação: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E diz a Bíblia que quando elas chegaram lá, para sua surpresa, não somente a pedra já estava revolvida, a pedra já estava removida, como também o túmulo estava vazio. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, eu vejo nessa passagem bíblica pelo menos 4 mensagens. A mensagem que eu quero apresentar nessa noite, na verdade, são 4. Ou seja, poderíamos chamar de uma quádrupla mensagem, mas na verdade são 4 mensagens diferentes. Eu creio que por meio dessas 4 mensagens que eu vejo nesse texto sagrado, Deus há de falar com as pessoas que estão aqui presentes. E eu creio que pelo menos uma destas palavras, eu sei que hoje em dia existe até um certo modismo em dizer: hoje eu tenho uma palavra profética, mas sem nenhum exagero, eu posso garantir nessa noite que pelo menos uma dessas palavras é uma palavra profética da parte de Deus para alguém que adentrou neste recinto. Mas quais são essas 4 mensagens? A primeira mensagem que está aqui evidente diante dos nossos olhos é que Cristo está vivo. Glória ao nome do Senhor. O túmulo está vazio, Cristo está vivo. Mas temos uma segunda mensagem. Qual é a segunda mensagem? A mensagem é de que Deus vai adiante de nós. Aquelas mulheres estavam aqui preocupadas: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas enquanto elas estavam aqui, Deus já estava lá, aleluia, porque Deus vai adiante de nós. Esta é uma segunda mensagem. Mas uma terceira mensagem que eu vejo também nesse texto sagrado é que Deus envia anjos para nos livrar, para nos ajudar. Glória a Deus. Mas uma quarta e última mensagem que eu quero enfatizar e deixar para o final é a mensagem de que Deus remove pedras grandes, aleluia. Ou seja, aquelas pedras que eu e você não podemos remover, mas nós servimos a um Deus que remove pedras grandes. Glória ao nome do Senhor. Deixa-me, portanto, começar efetivamente com a primeira mensagem. Qual é a primeira mensagem? Cristo está vivo. Ou seja, nós temos a certeza de que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. A nossa fé, aliás, ela está firmada, a nossa confiança, a nossa convicção de que nós estamos salvos, de que os nossos pecados estão perdoados, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e de que se morrermos agora, o nosso corpo, que é pó, vai tornar ao pó, mas a nossa alma e o nosso espírito estarão para sempre com Jesus no paraíso. A nossa convicção está firmada num tripé. Que tripé é este? A encarnação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se fez homem, Ele nasceu, Ele viveu neste mundo, mas também a sua morte expiatória e redentora. E o terceiro tentáculo desse tripé é justamente a sua gloriosa ressurreição.
Se ele não tivesse nascido, ele também não teria morrido. Isto é, se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse se encarnado para revelar a glória do Pai, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, ele também não teria morrido, glória a Deus, em nosso lugar, morrido pelos nossos pecados. E se ele não tivesse morrido, ele também não teria ressuscitado para nossa justificação. De maneira que a nossa confiança está nesse tripé. Nós cremos na ressurreição do Senhor, mas nós também cremos na sua gloriosa morte, no seu sacrifício expiatório. Jesus não foi um mártir. O mártir é aquela pessoa que morre por uma causa, mas ela morre prioritariamente porque quiseram matá-la. Jesus não morreu prioritariamente porque quiseram matá-lo. É bem verdade que quiseram matá-lo, mas ele não morreu prioritariamente por causa disso. Ele morreu prioritariamente porque ele veio para dar a sua vida. Tanto é verdade que ele veio para dar a sua vida, que ele mesmo disse, quando Pedro ali cortou a orelha, ou decepou a orelha daquele rapaz chamado Malco, diz a Bíblia que na mesma hora Jesus colocou a mão ali na orelha do rapaz, a sua orelha foi restaurada. Talvez não tenho certeza, ele passou a ouvir melhor até do que antes. E Jesus disse para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, coloca de volta a tua espada na bainha, Pedro, porque se eu quisesse, eu oraria agora ao meu Pai. Ou pensas tu, Pedro, disse Jesus, que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele me daria 12 legiões de anjos para me livrar? Ora, a legião romana eram 6.000. Se Jesus falou em 12 legiões, Ele estava falando de pelo menos 72.000 anjos para livrá-lo. Mas isso, se ele de fato precisasse disso, porque na verdade ele veio para dar a sua vida. Eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la, disse Jesus, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Portanto, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Até hoje quem visita lá o túmulo, que pretensamente é o túmulo de Jesus, mesmo que não seja, nós temos certeza que o túmulo está vazio, mas tudo indica que aquele lugar é o lugar onde Jesus estava mesmo sepultado. E quem visita aquele túmulo fica ali maravilhado, principalmente aqueles que têm fé, ficam maravilhados quando vem ali aquela menção de que Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A citação do versículo bíblico, glória ao nome do Senhor, porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, conclui Paulo, Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele deu a sua vida, é verdade, como ser humano, porque Ele se fez homem e habitou entre nós, e como ser humano Ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. E por isso Ele disse para João, quando Ele apareceu em glória para João, e João depois tentou descrever usando a linguagem humana, e ele disse: olha, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como lã branca, os seus pés eram como latão reluzente, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Ele foi descrevendo, e disse ele também que ele caiu como morto. Ele não suportou, ele caiu como morto, mas na mesma hora Jesus estendeu-lhe a sua destra, isto é, a sua mão direita, e lhe disse: João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e tem em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Portanto, a primeira mensagem é esta: Cristo está vivo. Mas a segunda mensagem, como eu já adiantei, é a mensagem de que Deus
vai adiante de nós. Meus irmãos, nós não conhecemos o futuro, mas temos um Deus que vai adiante de nós. A Bíblia diz que nós andamos no caminho aberto por Deus. Jesus também, quando fez aquela analogia, apresentando-se como bom pastor e falando dos seus discípulos como ovelhas, ele disse que o pastor vai à frente das ovelhas, o pastor vai à frente do rebanho, ele está à frente de nós. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era novo convertido, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não conhecia os textos-chave da Bíblia, eu não conhecia o Salmo 23, eu não conhecia o Salmo 91, eu não conhecia o Salmo 46, eu não conhecia Filipenses 4, versículo 13, e alguém disse para mim: Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abra a Bíblia, Deus vai falar com você. E eu não conhecia, como eu já disse, os textos-chave da Bíblia, e eu falei: muito bem, já que é assim, eu estava com uma dificuldade, precisando de uma resposta da parte de Deus. Peguei a minha Bíblia, dobrei o meu joelho, fiz uma oração e falei: Senhor Jesus, me dá uma palavra, Senhor, e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, irmão, sabe onde caiu? Como a gente costuma dizer, caiu lá em Isaías capítulo 45. O que diz lá em Isaías 45? Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. E eu falei: que maravilha, funciona mesmo, Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro. E eu fiquei todo entusiasmado, falei: que maravilha. E realmente Deus, eu não conhecia, eu não sabia como as coisas funcionavam. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, me abençoou. Aquela resposta me fortaleceu, eu venci aquele problema. Só que eu achava que isso ia acontecer sempre. Eu transformei isso em uma prática viciosa, e é um perigo quando isso acontece. E aí, numa certa ocasião, eu precisava de uma resposta, abri a Bíblia aleatoriamente, caiu nas páginas brancas da Bíblia. Falei: hoje Deus não tem nada para mim. Abri depois, numa outra ocasião, caiu nas crônicas, e fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Cicrano, bom, Deus não tem nada para mim. Ou senão, Deus está querendo dizer que eu vou ter muitos filhos. Cuidado, não transforme isso numa prática viciosa. Eu poderia até abrir um parênteses aqui para falar disso, porque é importante. Eu li certa vez até de um rapaz que transformou isso numa prática viciosa, e ele abria a Bíblia aleatoriamente, e ele então, numa certa ocasião, estava com uma grande dificuldade, falou: Senhor, eu preciso de uma resposta, tem que ser hoje, Senhor, fala comigo. E abriu a Bíblia. Quando abriu, sabe onde caiu? Lá naquela passagem que fala de Judas, que diz assim: e Judas saiu e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia depressa. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E a tendência é pedir uma confirmação. Senhor, me dá uma confirmação, Senhor. Abriu de novo. Quando abriu, caiu naquela outra passagem que diz assim: procede tudo da mesma maneira. Fechou a Bíblia. Oh Jesus, tem misericórdia, Senhor. Pediu uma nova confirmação. Quando abriu pela terceira vez, caiu naquela outra passagem que diz assim: o que tendes a fazer, faz-o depressa. Já pensou, irmão? Se ele tivesse enforcado, ia se enforcar com base na Bíblia. Mas tome cuidado, a Bíblia não serve para isso. A Bíblia não é um caderno de horóscopo, um caderno de sorte. A Bíblia é para ser estudada com meditação, é para participar do culto de ensino, é para participar da escola bíblica dominical, é para ler a Bíblia de maneira sequencial, estudando. É para isso que serve a palavra de Deus. Mas eu abri um parênteses aqui, acho que abri um colchete também. Deixa eu fechar o colchete, o parênteses, e voltar para o que eu estava falando. Eu estava dizendo que Deus vai adiante de nós, e eu me lembrei daquela minha experiência de quando eu era novo convertido, porque eu abri exatamente em Isaías 45, e o que diz em Isaías 45? Eis que assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, e uma parte lá diz: eu irei diante de ti. Veja,
Aquilo falou comigo. Eu era novo convertido, eu não sabia nada, mas quando eu li aquela palavra, eu falei: que maravilha! Quer dizer que eu estou aqui, mas Deus já está lá, Deus vai na minha frente, irei diante de ti, então eu sou tranquilo, porque Deus está na minha frente. Glória a Deus, é maravilhoso servir a esse Deus que está na nossa retaguarda, esse Deus que está à nossa direita, esse Deus que está à nossa esquerda, esse Deus que está embaixo de nós, servindo de suporte, esse Deus que está sobre nós, como estava na nuvem lá sobre o deserto, esse Deus que está dentro de nós também, porque Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E por isso Paulo disse: Cristo em vós, esperança da glória. Ele está dentro de nós. Jesus também falou do Espírito Santo, dizendo: ele estará convosco e estará em vós. Ele está atrás, ele está à direita, ele está à esquerda, ele está embaixo, ele está em cima, ele está dentro de nós, mas ele também vai adiante de nós. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Ele vai adiante de nós, glória a Deus. Ele age em nosso favor. O que significa isso, que Deus vai adiante de nós? Que alguém poderá dizer: bom, Deus está adiante, e daí? O que isso significa? Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele sabe o fim antes do começo. Então isso que você está me falando, pregador, não resolve meu problema. O que quer dizer isso? Deus vai adiante de nós. Sabe o que isso significa? Significa que se você é fiel, se você teme a Deus de verdade, e sua vida está na direção de Deus verdadeiramente, Deus age em seu favor antes mesmo de você pedir ou pensar: então não preciso orar mais. Precisa, porque oração fala de relacionamento. Quem ora é porque tem relacionamento com Deus, porque orar é mais do que dialogar. Diálogo é uma coisa assim que às vezes você concedendo uma entrevista é uma coisa mecânica, mas conversa é mais do que diálogo. Se tem algum estudioso aqui da linguística, sabe que isso eu estou falando é verdadeiro. Conversa é muito mais do que diálogo, porque conversa tem improvisação, conversa muitas vezes envolve relacionamento. Então oração é mais do que diálogo, oração é uma conversa com Deus. Então o crente que ora é porque ele tem intimidade com Deus. Então nós temos que orar. Mas saiba de uma coisa: Deus está diante de você, e se Deus está diante de você, significa que Ele age em seu favor antes mesmo de você pedir ou pensar. Está escrito isso na palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo 139, versículo 4, disse ele: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Veja, não havendo uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe de tudo. Glória a Deus. Lá em Isaías capítulo 65, versículo 24, também está escrito: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus vai adiante de nós. Deus trabalha, diz a Bíblia, por aqueles que nele esperam. O profeta disse: desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os olhos se viu, e nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além dele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Trabalha. Nós muitas vezes estamos dormindo, mas Deus está trabalhando. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Lembra quando Abraão enviou aquele seu servo para trazer da sua terra lá uma esposa para o seu filho Isaque? O que aquele homem fez? Aquele homem que era um homem temente a Deus. Diz a Bíblia que ele chegou lá no lugar designado, e quando ele chegou lá, ele que havia prometido sob juramento que traria de fato uma esposa para Isaque, para o filho de Abraão, para o seu servo Isaque, diz o seu senhor, digo Isaque, aquele servo de Abraão. Ele chegando lá no local, diz a Bíblia que ele fez uma oração rápida, mais ou menos assim: Senhor, eis que eu estou junto à fonte e tal, e fez aquela oração, e falando com Deus: honra o teu servo Abraão, Senhor, e tal, e esperou-lhe a resposta. E diz a Bíblia, pode ler lá em Gênesis no capítulo 24, é a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que o rapaz ainda estava orando, as palavras ainda estavam na boca dele, ele ainda não tinha
terminada a oração, ele orou e dizendo: olha, se aquela jovem deu as características, fizer isso e etc. Eu estou aqui resumindo para ganhar tempo, mas enquanto ele falava, pedindo para Deus, que Deus confirmasse a sua oração, diz a Bíblia que a moça já estava vindo na direção dele. Aleluia. Isto confirma que Deus está adiante de nós. Talvez você tenha um grande problema e você está muito preocupado, muito preocupada, minha irmã, mas a palavra de Deus para você é esta: Deus está na sua frente. Você está aqui, mas Ele já está lá. As mulheres diziam: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas tinham uma preocupação, era uma preocupação procedente, mas você percebe que elas estavam preocupadas com algo que nem existia mais. O anjo já tinha sido enviado, a pedra já tinha sido removida, e elas estavam discutindo. Nós somos assim, nós estamos pensando o que vai acontecer daqui uma semana, quando eu for fazer aquele exame e tal, que resultado vai dar, e daqui uma semana aquele problema na justiça, e daqui um mês aquela viagem que eu tenho para fazer, como que eu vou resolver, meu Deus. Mas enquanto você está preocupado aqui, enquanto você está preocupado aqui, minha amada irmã, Deus já está lá, Deus já está lá na frente. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro, que vai adiante de nós. Aleluia. Esta é a segunda mensagem. Nunca se esqueça, glória a Deus, desta mensagem: Deus vai adiante de nós. Eu nunca me esqueço, irmãos, deixa eu contar aqui alguns testemunhos. Mas quando eu era recém-casado, isso há quase 28 anos passados, eu perdi o emprego logo que eu me casei. Fiquei 5 meses desempregado, logo que eu casei. Mas nesses 5 meses que eu fiquei desempregado, não faltou nada. Deus me abençoou grandemente. Parecia até que eu estava trabalhando, porque Deus usou pessoas até para me ajudar. Não é que eu fui pedir, não pedi nada para ninguém, mas Deus foi tão bom que usou pessoas para me ajudar. E numa certa ocasião, eu estava em casa ali, minha esposa tinha pedido que eu fosse comprar ali algumas coisas para fazer o almoço e tal, e mantimentos ali para a semana. E dentre os itens ali da lista que ela fez, estava meia dúzia de ovos, 6 ovos. Então eu fui ali ao supermercado, comprei aqueles produtos, meia dúzia de ovos, e aí eu trouxe para casa, e minha esposa começou a guardar tudo aquilo. E minha esposa, graças a Deus, é uma mulher de fé, uma mulher que serve a Deus e que tem muita fé. E naquela primeira geladeira que nós tínhamos ganhado, tinha espaço para 18 ovos. Olha que interessante, uma coisa simples, mas eu não me esqueço disso. E a minha esposa começou a guardar ali os ovos naquele espaço para 18 ovos, e só tinha 6 ovos, e ela foi colocando aqueles ovos, foi colocando. Quando ela estava para colocar o último ovo, ela sentiu a presença de Deus. E ali eu olhei para ela, começou a chorar e sentindo a presença de Deus. E ela disse: Ciro, Deus está conosco. Eu tenho certeza que em breve essa geladeira vai estar cheia de alimentos. E eu vejo aqui esse lugar, uma coisa simples, veja que coisa simples. Esse lugar onde eu estou colocando os ovos vai estar repleto de ovos. Ela acabou de falar isso, meu irmão. Ela ali falou aquilo, não passou nem 5 minutos, alguém bateu a nossa porta, tocou a campainha. Quem era? Minha mãe. Minha mãe disse que estava orando em casa, e Deus falou com ela de manhã. E aí ela veio com 2 sacolas, tinha passado no mercado. Falou: Ciro, eu estava orando por você hoje. Minha mãe muito objetiva, Deus me tocou e eu trouxe isso aqui para você. Colocou ali, fez uma oração, foi embora. Quando ela foi embora, minha esposa começou a guardar as coisas. Quando ela vai guardar as coisas, o que tinha naquela sacola, além de tudo que ela trouxe? Uma caixa com 12 ovos. Já tinha 6. Quando ela começou a colocar ali, meu irmão, cabia 18. Quando ela preencheu o último, mais uma vez, nós nos alegramos na presença de Deus. Mas sabe por que nós nos alegramos? Não foi só por causa dos ovos, não. Foi porque isso confirma exatamente isso que eu estou pregando, que Deus vai adiante de nós. Porque para minha mãe trazer aqueles 12 ovos ali, naquele momento exato, é porque Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, Deus já tinha agido antes
Para minha mãe chegar naquele exato momento, 5 minutos depois ali, trazendo aquela caixa de ovos, é porque Deus antes já tinha agido. Aleluia, Deus está na nossa frente. Você está preocupado? Está preocupado? Qual é a sua preocupação? Tenha fé no Senhor. A terceira mensagem é que Deus envia anjos para nos livrar. Deus envia anjos para nos ajudar, nos livrar e também nos ajudar. Nós, claro, não cremos em anjos da guarda, como a igreja da maioria, que diz que para cada pessoa existe um anjo, porque a Bíblia diz claramente que os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ou seja, eles estão de plantão, e dali a pouco Deus diz: vai lá, ajuda meu servo, vai lá, ajuda minha serva. Eles estão de plantão. Não é necessariamente anjo da guarda, porque nós temos até a tendência o ser humano tem a tendência de ser idólatra, e se houvesse um anjo para cada um de nós, era capaz que nós idolatrássemos este anjo. Mas Deus não faz dessa forma, porque toda a glória é para Deus. Deus pode usar anjos para nos livrar, para nos ajudar, mas Ele pode também usar pessoas, e pode usar as forças da natureza, não importa. O importante é que Deus quem age, e nesse caso que nós estamos aqui citando, está previsto também que Ele pode enviar anjos para nos ajudar. A Bíblia tem vários exemplos nesse sentido. Lembra de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões? O rei Dario foi lá verificar e chamar por Daniel, e Daniel lá de dentro respondeu, dizendo: majestade, Deus enviou o seu anjo e me livrou, e fechou a boca do leão. Veja, Deus enviou o seu anjo, Deus enviou. Eles são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso aconteceu com Pedro também, que estava lá na prisão, e não bastasse estar na prisão, havia 4 quaternos de soldados, 16 soldados para guardá-lo, e não bastasse isso, havia um que estava prendendo uma corrente na sua mão direita, e outro que prendia uma corrente na sua mão esquerda. Ele estava ali completamente preso, realmente não tinha como escapar de lá. Mas diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Herodes queria matá-lo. Herodes já tinha mandado matar Tiago, degolar, como diz o texto. O sentido ali indica que Tiago foi literalmente decapitado, morto à espada, como diz ali. Mas o texto indica que ele foi de fato degolado, foi decapitado. E Pedro seria o próximo, mas a igreja estava orando por ele. Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas com Pedro Deus tem outro plano, porque Deus está no controle de tudo. Deus permite que uns partam, que outros permaneçam. Deus está no controle de tudo. Nós cremos na direção de Deus. E o Senhor enviou o seu anjo, diz a Bíblia. E o anjo foi lá na prisão, onde estava Pedro, e tocou na ilharga, no lado de Pedro. E Pedro pensava até que fosse um sonho ou uma visão, e as correntes caíram da sua mão, e ele começou a seguir aquele homem. E diz a Bíblia que a porta, passada ali, o lugar onde estavam aqueles guardas, ali para prender Pedro, para impedir que ele saísse dali, diz a Bíblia que passando ali, a primeira, a segunda guarda, diz a Bíblia que a porta se abriu por si mesma. Hoje muitos se vangloriam, talvez alguém aí vá se vangloriar de ter criado muitas coisas, não é? Mas eu vejo muita coisa que o homem pensa que criou, mas Deus já tinha feito, não é? Por exemplo, hoje a gente usa o tablet, não é? Escreve com o dedo no tablet, mas o primeiro que escreveu com o dedo em tablets, não é? Se você pegar na Bíblia em inglês, você vai encontrar a palavra tablet, principalmente numa versão mais recente. Em inglês, você vai ver que Deus escreveu lá com o dedo em tablets. Foi o primeiro que escreveu com o dedo em tablets, foi Deus, quando escreveu nas tábuas da lei, que no inglês é exatamente tablets, não é? Então veja, no caso de Pedro, ele ali
quando estava seguindo aquele anjo, a porta se abriu por si mesmo. Hoje você chega nos estabelecimentos aí, nos aeroportos, e através de um sensor, quando você está chegando perto, a porta se abre, e alguém fica admirado, olha, a porta automática. Mas o primeiro que fez isso foi Deus. Quando Pedro estava seguindo o anjo, a porta se abriu por si mesma, glória a Deus. Pedro estava lá do lado de fora, e o anjo então se afastou dele, para que ele entendesse que de fato não era visão, coisa nenhuma, era realidade. E quando o anjo se afastou de Pedro, Pedro então disse: o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Deus envia anjos para nos ajudar. Irmãos, eu creio piamente nisso. Eu creio que Deus envia anjos ainda hoje, e eu poderia até contar testemunhos aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, mas numa certa ocasião, já faz bastante tempo, eu era recém-casado, e eu não tinha carro, e meu pai me emprestou o seu carro, e naquela época o carro era ainda à base do carburador. Hoje tem injeção eletrônica, não é? Mas naquela época era carburador, e meu pai tinha limpado o carburador, Chevette na época. Quem entende de carro sabe o que é o Chevette 74, aquele que tinha o câmbio alemão, não é? E eu peguei o carro emprestado do meu pai para ir a uma determinada igreja. Era uma vigília. Quando eu estava voltando daquela vigília, ali no carro do meu pai tinha limpado o carburador, uma mangueirinha ficou ali meio solta, a mangueirinha do carburador, e aquela mangueirinha se soltou, e eu estava passando por uma rua ali deserta, voltando uma vigília, era muito cedo, e aquela mangueirinha se soltou, o combustível se espalhou, houve, claro, uma faísca, e o motor ficou em chamas. E quando eu me dei conta, aquelas chamas já estavam vindo sobre mim, e eu ali não deu tempo de fazer nada. Eu joguei o carro ali em cima de uma calçada que havia ali, parecia uma cena de filme, se tivesse alguém para filmar, porque eu abri a porta e saí do carro ali, rolei um pouco no chão, caí do outro lado, e comecei a olhar para o carro em chamas, pegando fogo, e eu não deu tempo nem de pegar extintor, e eu pensei comigo, agora o carro do meu pai vai se queimar por completo, porque eu estou numa rua deserta, ninguém pode me ajudar, aquela fumaça. Dali a pouco, meu querido irmão, não me pergunte, porque eu não sei explicar, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. 2 homens apareceram. De onde eles vieram? Não sei. Eles estavam já com o extintor na mão. Aqueles 2 homens apagaram o fogo do carro, e aí no meio daquela fumaça, eles apagando o fogo, dali a pouco o fogo se apaga, e eu procuro os homens para querer agradecer. Cadê os homens? Da mesma forma que eles apareceram, eles desapareceram, mas eles apagaram o fogo. Que explicação você dá para isso? Que explicação você dá para isso? Eu vou cometer a ousadia. Não, Deus enviou anjos. Alguém vai dizer, não, essa história. Meu irmão, eu não tenho outra resposta, eu não sei como explicar, mas eu sei que se for preciso, Deus envia anjos para nos ajudar. Aleluia. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que partiu para a eternidade no ano passado, ele conta uma história também de um homem que o ajudou em Campinas, quando ele estava na rodoviária de madrugada, e dali a pouco apareceu um homem, carregou as 2 malas dele. Isso aí saiu até num periódico dos Estados Unidos, esse testemunho dele. E o pastor Antônio Gilberto também, da mesma forma, quis agradecer o homem. Cadê o homem? Não viu mais o homem, e o homem o ajudou a carregar as malas. Glória a Deus. Se for necessário, o Senhor envia anjos para nos ajudar. Creia, meu querido irmão, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas deixa-me concluir com a última mensagem. Não há tempo aqui de pormenorizá-la, mas eu quero terminar citando esta mensagem, porque esta palavra que eu senti profundamente no meu coração, quando eu estava meditando, que esta última mensagem é uma mensagem profética, para pelo menos uma pessoa que está aqui nessa noite. Pode ser mais, mas pelo menos uma pessoa, eu tenho convicção no meu espírito, eu senti no meu íntimo, de que esta palavra é uma palavra diretamente. Claro que a palavra de Deus é Bíblia, é palavra de Deus sempre, mas Deus também fala de maneira específica com as pessoas. E esta palavra que eu quero transmitir agora é a palavra de que Deus remove pedras grandes. Mas não somente isso,
Deus tem uma palavra específica para alguém aqui nesta noite, ou para algumas pessoas, e a palavra é exatamente esta: a pedra já foi revolvida. Você está preocupado, preocupada com algo que nem existe mais. Você está dizendo: meu Deus, como eu vou resolver aquele problema? E a resposta de Deus para você é esta: a pedra já foi revolvida. Você vai testemunhar na casa de Deus. Você vai chegar diante da igreja do Senhor e vai dizer: meus irmãos, eu estava com uma dificuldade, mas naquela noite, quando eu ouvi aquela palavra, eu fui lá verificar, eu tinha uma questão para resolver, uma semana depois, um mês depois, não sei quando, mas você vai testemunhar na casa de Deus, e vai dizer: naquela noite, quando eu ouvi aquela palavra, de que a pedra já foi revolvida, de fato, quando eu cheguei lá, não havia mais obstáculo nenhum, aleluia, porque foi exatamente isso que aconteceu com aquelas mulheres. Elas estavam preocupadas com algo que nem existia mais, e a palavra do Senhor para você é esta: a pedra já foi revolvida, a pedra já estava revolvida, e a mensagem para você nessa noite é esta: a pedra já foi revolvida. Você está tão preocupado, você está tão preocupada, mas creia na palavra de Deus: a pedra já foi revolvida. Qual é a sua pedra? Qual é o tamanho da sua pedra? Eu não sei, mas eu só sei que Deus remove pedras grandes. Há pedras, é claro, que nós devemos remover. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra, e era uma pedra muito grande também. Jesus não podia ter tirado aquela pedra, Jesus não podia simplesmente ter orado, agradecido, dado graça ao Pai, e ter dito: Lázaro, sai para fora, e a pedra sairia rolando, e Lázaro sairia de lá do sepulcro. Sim, se Jesus quisesse, ele teria feito isso, mas há pedras que nós precisamos remover. As pedras que nós temos que remover, Deus não remove. Há muitas pedras que nós poderíamos até aqui citar, não é o caso aqui, mas poderíamos citar o caso da incredulidade, do pecado oculto, da indiferença, e tantas pedras que nós podemos remover. Aquilo que eu posso remover, Deus não vai remover. Agora, tem pedra que só Deus pode remover, e você que tem sido fiel a Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem sido fiel ao Senhor, saiba que a pedra já foi removida, a pedra já foi tirada do lugar. Você está aqui preocupada, mas a pedra já foi removida. Que tamanho que é a sua pedra? Que pedra é? A pedra, às vezes, irmãos, pode ser até uma pessoa. Eu não sou daqueles que ficam, às vezes, fomentando no crente aquele desejo de querer se vingar. O crente que se preza não se vinga de ninguém. Aliás, a própria Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não cabe a nós a vingança, minha vingança, diz o Senhor. Nós não devemos desejar o mal para ninguém, mas se houver alguma pessoa no nosso caminho, impedindo o que Deus tem a realizar na nossa vida, Deus não tem outra alternativa a não ser tirar essa pessoa do nosso caminho. Não tem aquele ditado que diz: fulano é uma pedra no meu sapato? Às vezes Deus tira essa pedra. E deixa-me contar aqui uma rápida experiência, eu já vou terminar. Naquele período que eu estava citando, quando eu fiquei desempregado, quando eu era recém-casado, logo Deus me abriu uma porta, e eu comecei a trabalhar. Eu estava todo animado com aquele trabalho, estava feliz, mas pouco tempo depois, meu encarregado me chamou para uma conversa e disse: Ciro, eu estive agora com a administradora da empresa, e eu não tenho uma notícia boa para você. Você está preparado? Pode dizer, disse eu. Olha, você vai ser demitido. Você não passou no teste, no período da experiência, e ela mandou avisar que você será dispensado. Depois eu soube que ela não gostava de mim porque eu era crente, porque eu gostava de ler a Bíblia na hora do almoço. Na hora do almoço eu li a Bíblia ali, muito feliz ali logo depois do meu casamento e tal, e gostava de ler a Bíblia. Até hoje eu tenho o hábito de ler a Bíblia, mas naquela época eu lia na hora do almoço, no trabalho, e ela se incomodava com aquilo, e por causa disso em especial, e outras coisas que ela achava e tal,
ela resolveu, estava no direito dela, era administradora da empresa, mas ela disse para o meu encarregado: avisa para o Ciro que ele vai ser mandado embora. E eu, quando eu ouvi aquela notícia, um choque, claro, fui para casa, nem quis falar para minha esposa no primeiro momento, entrei lá no meu quarto, fui fazer uma oração, e quando eu estava orando a Deus, eu senti uma convicção muito grande, eu senti uma certeza de que Deus estava comigo, e de que Deus estava no controle de tudo. E eu falei com a minha esposa, expliquei para ela, ela também orou comigo, sentiu, claro, ali no primeiro momento, um certo abalo, mas eu falei: confia no Senhor, Deus está no controle, e fui trabalhar no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, aquela senhora que disse que eu seria demitido, ela foi primeiro, e eu trabalhei muitos anos naquela empresa. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. A pedra foi removida, nesse caso, às vezes uma pessoa. Qual é a sua pedra? Qual é o tamanho da sua pedra? É uma porta que está fechada? Lembra como era difícil para Paulo pregar em Éfeso, mas Deus abriu uma grande porta para ele. E escrevendo aos Coríntios, lá de Éfeso, disse ele: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, mas a pedra foi removida, a porta que estava fechada se abriu. Aleluia. Qual é a sua pedra? É uma enfermidade? Não importa qual é a sua enfermidade, a pedra já foi removida. Deus é poderoso nesta noite para fazer uma grande obra, só que Ele já fez. Eu estou falando no futuro, mas na verdade a mensagem que Deus mandou entregar não é no futuro, a mensagem é no presente. Aliás, a pedra já foi, é no passado, a pedra já foi removida, a pedra já está removida. Glória a Deus. Creia no Senhor, receba a palavra do Senhor. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua pedra? É uma grande dívida? É uma dificuldade para entrar na faculdade? É um problema de justiça? O Senhor nesta noite está respondendo a sua oração, e a resposta à sua oração é muito objetiva, muito simples e muito direta: a pedra já foi removida. Saia do seu lugar. Se você tem certeza que Deus falou com você, você sente que a resposta que você precisava, ela veio, não peça nada. O convite que eu te faço agora não é para pedir. Nós sempre oramos geralmente para pedir: Senhor, eu quero, eu preciso. Mas nesse momento a oração é diferente. Ó Pai, não queremos te pedir nada, porque temos a certeza de que Tu falaste conosco pela Tua palavra, e a palavra foi muito clara: a pedra já foi revolvida. Aleluia. Não há mais, Senhor, o problema, aquela dificuldade, ó meu Deus, não existe mais. Nós estamos aqui, mas Tu já estás lá, Senhor, e Tu já removestes a pedra. Não há mais obstáculo, não há mais barreira, a porta já está aberta, e por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque a pedra já foi removida, a pedra já foi tirada, o obstáculo já foi removido, e nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome de glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ora manafia machebe hanat, ligarafia somevas ida. Glória ao nome de Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, teu nome é glorioso. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. O teu nome é sobre todo nome, Senhor. O teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aramacamiosimieva, Xabiastovia, Ribatasimiasta paz. Oiarnat, hidrapia, obiasta, ligue para fiastrifias, ide prasta queima das torit, ista, ide pasti, ide masto fiares, lignast, istreviaste bit, oriarnar niat, rijastiviati, ide fistiviasti creve, ide fadias, la miarnoria chirieva, zidrias. Oriahamia tropiesta natachabia nridishida. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome.
Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica Jesus nesta noite. Dê toda a glória para Jesus nesta noite. Ele confirma a sua palavra, Ele confirma a sua obra. A pedra já foi removida, não há mais obstáculo, não há mais barreira. O Senhor te cura, o Senhor te protege, o Senhor se levanta como Deus grande e poderoso para ajudar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Cante nessa noite. Aleluia, cante nessa noite. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória seja dada.